Paz, irmãos. Amém? Eu queria que você me ajudasse em oração. Desde o início do culto, o Yahvé já está na casa. Então, se você puder, comece a orar, comece a interceder, porque há uma graça maravilhosa de Deus sobre esse lugar. Há um poder sobrenatural que só Ele sabe explicar, mas Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. E antes de iniciarmos a mensagem, eu queria deixar algo que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Nada ainda deu certo na sua vida? Porque falta a presença de Deus. Falta a porção do Espírito Santo. Então tudo que tenta, tudo que faz, não dá certo. Mas nessa noite, Deus vai revelar algo tão maravilhoso ao teu coração, que tudo pode faltar, mas a presença dele tu sustentará dia após dia nesse ano, e ele será extraordinário. Eu não tenho dúvida que o 2026 Deus fará algo tão grande sobre as nossas vidas, que chegaremos em dezembro. Isso foi obra não de homem, mas foi obra do próprio Deus. Isso eu jamais iria receber. Foi algo que só pode ter vindo. As comportas dos céus se abriram e chegou às minhas mãos. E isso foi quem? Foi Deus. Chegamos em 1º de fevereiro. Aí vivemos e sobrevivemos 43 dias de janeiro. Foi 31 não, foi 43 dias. Eita, janeiro longo. E quando a gente vê que tudo que a gente planejou em dezembro não se realizou em janeiro, é como se dissesse: meu Deus, o que é que vai ser desse ano? Toda a lista que eu fiz em dezembro, tudo que eu planejei em 2025 que não aconteceu, eu joguei a expectativa para 2026. Passaram-se 43 dias e ainda não aconteceu. Ei, meu irmão, nós estamos aí apenas em 1º de fevereiro. Tem grandes outros dias vindouros pela frente, e a graça dele nos manifestará e nos sustentará dia após dia. Aí nós fazemos planos, eu coloquei uma folha que talvez você nem usou essa folha, mas fez uns planos mentais e disse: meu Deus, eu projetei para 2026, e a primeira coisa que eu projetei foi: eu quero estar bem. Eu quero bem-estar, não só físico, mas psíquico. Eu quero me alimentar bem, eu quero fazer exercícios, eu quero estar com a mente mais em paz. E passaram-se 43 dias e esse bem-estar não aconteceu. Isso não quer dizer que não acontecerá em 2026, porque acontecerá. Você talvez colocou na lista entre 2025 para 2026, eu quero organizar as minhas finanças, porque se eu organizar, eu vou fazer aquela viagem, eu vou comprar aquela casa, eu vou comprar aquele carro, eu vou fazer tantas coisas se eu me organizar. Passaram-se 43 dias e as coisas não se organizaram. Ainda faltam dias pela frente para ter essa organização. Outra coisa que você colocou: autodesenvolvimento na listinha. Eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer profissionalmente, eu vou amadurecer como pessoa, eu vou deixar as coisas pequenas para trás, porque eu quero evoluir como ser humano. Talvez você olhou para o espelho e disse: meu Deus, eu fui tão chato em 2025, me ajuda pelo menos a ser melhor em 2026, me ajuda a tratar as pessoas melhor, me ajuda a ser uma nova pessoa. Passaram em janeiro e você continua mesmo chato, ou eu também, o mesmo chato, e disse: meu Deus, tem jeito para mim? Tem, meu irmão. 2026 está apenas começando e dando pontapé, e pontapé vindo dos céus para a tua vida. E o 4, talvez você disse: meu Deus, 2025 eu corri tanto, eu nem vi meus filhos direito, para quem tem filho. Eu nem tratei bem meu esposo ou minha esposa. Meu Deus, minha casa ficou jogada, porque eu só corri atrás do meu trabalho. E que tempo de qualidade eu dei para a minha casa. Mas em 2026, eu serei o melhor filho, eu serei o melhor pai, ou talvez você será a melhor mãe. Eu quero ter um tempo melhor de qualidade com os meus. E talvez em janeiro ainda não aconteceu. Mas sabe o que eu quero te dizer? Nenhum desses 4 pode ainda ter acontecido ainda, porque acontecerá.
mas haverá uma porção de Deus sobre nossas vidas nesse ano de maneira extraordinária. Será um momento que só o Rei sabe explicar. Aí talvez os nossos planos, que tudo isso aqui foram planos, eu tracei planos, mas o primeiro que eu coloquei mentalmente, que eu não escrevi, foi: Deus, eu posso não conseguir nada disso, mas não me deixa faltar a tua presença, não me deixa faltar a essência, não me deixa faltar o azeite sobre a minha cabeça, ou sobretudo, não me deixa faltar a luz que irradia o meu ser dia após dia, para contemplar a tua grandeza aqui nessa terra, porque eu saberei que isso aqui pode não realizar, mas eu tendo essa presença maravilhosa, eu terei o resto desse ano, dias que podem ser difíceis, altos ou baixos, mas haverá uma presença me sustentando dia após dia e dizendo que Ele é a minha porção. Deus te trouxe aqui para te lembrar. Você talvez não vai ter um bem-estar, talvez sua finança nem vai se organizar, talvez você nem vai crescer como você queria crescer, talvez nem tempo de qualidade, mas haverá uma porção dos céus nos envolvendo, a minha vida e a tua casa, de maneira extraordinária. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem uma porção para nós em 2026. Os meus planos só são planos, e está no meu coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os teus planos podem ser apenas planos, mas se eles estiverem alinhados com o propósito dos céus, se eles estiverem em consonância com o que Deus quer para a tua vida, eles se cumprirão aqui nessa terra. Um atraso, que nós achamos que é atraso porque não aconteceu ainda em janeiro, pode ser, na verdade, a maneira que Deus está te mantendo seguro. Seja paciente. Às vezes a espera é mais longa, porque a bênção é ainda maior. Talvez o tempo teu de espera está tão grande. Calma o coração, porque a tua bênção será ainda maior. E você olhará e dizer: meu Deus, passaram mesmo esse tanto de tempo? Porque quando chegou, valeu tanto a pena ter esperado. É isso que eu acredito, e é isso que eu quero que você acredite nessa noite. Olha, eu trouxe essa imagem. Aí automaticamente você pensa e diz: meu Deus, é a história de Abraão. Porque lá no Gênesis diz que eu vou te dar uma descendência tão grande que talvez você nem consiga contar, porque você não consegue contar quantos grãos de areias tem. Assim será, Abraão, na tua vida. Mas em Gênesis 12, capítulo 1 diz: ei, Abraão, pega tudo, e vai para a terra que eu te indicarei. Aí Abraão automaticamente pegou os bens, pegou a mulher Sarai, pegou tudo que tinha, nem sabia para onde ia, mas o próprio Yahvé tinha dito: aonde você chegar, você será uma bênção. Eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. E ele foi para aquele destino, foi para Canaã. E quando chegou lá, meu irmão, houve uma grande escassez. Houve uma escassez naquele lugar, e ele disse: vamos descer para o Egito, Sarai, mas lá você não vai me dizer que eu sou o teu esposo e que você é a minha mulher. Você é muito bonita, você é bela. Chegou naquele lugar, óbvio, a beleza de Sarai deve ser tão estonteante que quando chegou naquele lugar, os egípcios foram logo correr para o palácio para contar ao rei. Disse: chegou uma mulher bonita, mulher bela, manda trazê-la. E essa vinda de Sarai ao palácio trouxe o quê? Bens para Abraão. Ele recebeu servos, ele recebeu servas, ele recebeu jumentos, ele recebeu tantas coisas que ele se tornou próspero. Mas na verdade, Sarai não era irmã, era esposa. E aquele rei descobre. E quando descobre, diz: ó, sai, pega tudo que tu tem e sai daqui. Por que eu quero te dizer isso? Porque o de repente de Deus acontece em dias comuns.
Talvez Abraão não estava esperando aquela indicação de Deus. Ei, pega tuas coisas e sai. Era um dia comum, e isso vai acontecer na minha vida e na tua vida em 2026. O de repente de Deus vai acontecer num dia tão comum, de uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, mas acontecerá, porque Ele é Deus. Mas para você receber a porção que Deus preparou para você, e o que é que você deve fazer? Olha, a primeira coisa, espere até que aquilo que Ele prometeu aconteça. Não sei se você reparou que no texto eu disse que Abraão foi bem próspero. Ele recebeu dos egípcios, do rei lá do Egito, jumentos, jumentas, bens, servos e servas. Mas olha o que o texto de Gênesis 12:16 vai dizer. Sarai era uma mulher idosa, era uma mulher que já tinha passado do tempo de ter filhos, porque nós sabemos que a biologia humana tem um tempo. Vai trocar o microfone? Tem um tempo. E não é todo o tempo que a mulher pode engravidar. Amém? Não é todo o tempo. Tem um processo biológico. E aquela mulher não podia engravidar. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação e que teria vários descendentes. Mas aquela mulher não esperou a promessa se cumprir, porque ela olhou o estado físico dela. Aí ela pegou a serva que ela tinha recebido lá no Egito e disse: ei, Abraão, fica com a minha serva, porque aí a tua posteridade vai crescer, vai haver uma prosperidade de teus filhos. E realmente ele ficou com Agar e nasceu o Ismael. Mas não era o que Deus tinha projetado para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o lugar errado não vai te dar as coisas certas. Nem todo caminho que a gente traça, que a gente prepara, é o lugar que vai chegar a bênção. Sarai nem sabia que não era Ismael, mas era o Isaac que iria vir. E o Isaac seria fruto da velhice dela, porque Deus haveria prometido que eles seriam pais de grande nação. E realmente Deus fez a promessa e cumpriu. Isaac veio ao mundo, Isaac nasceu. Eu trouxe duas imagens, que talvez nessa noite você chegou imaginando, dizendo: eu estou no caminho da bênção, porque foi o caminho que eu escolhi para a minha vida. Ele é reto, ele não tem perigo, ele não tem nada. Oxe, quando eu chegar no final, é a minha bênção, já tem até uma placa: bem-vindo à bênção. Foi isso que Sarai imaginou. Ismael é a grande bênção para a posteridade de Abraão. Mas era campo de imaginação, porque quando você caminha, a placa some. Porque esse foi o caminho que você projetou. E sabe quando o caminho projeta, que nós projetamos, nós caminhamos e essa bênção nunca chega. É como se nós estivéssemos caminhando e dando passos para trás. Porque a placa que nós imaginávamos que era o caminho que Deus preparou, estava no campo da nossa imaginação e ela sumiu. Porque não foi o lugar que Deus projetou para você. Mas há um lugar que, por mais que tenha altos e baixos, mas se foi o rei, o Yahvé, que disse que você chegaria, essa placa jamais some. Você pode trilhar caminhos de altos e baixos, mas chegará na promessa que Ele determinou para a sua vida. Eu te convido nessa noite não ir para o caminho rápido, mas ir para o caminho que, mesmo que seja difícil, mesmo que seja árduo, mas é o caminho que essa placa jamais sumirá, porque é uma placa que os céus determinou para a tua vida e para a minha vida. É um caminho que Ele diz assim: ó, não é Agar que você vai escolher, não é Ismael, mas é o Isaac que eu vou gerar dentro de você, porque a minha promessa ainda está de pé. Então espera, irmão, espera. 2026 ainda está dando os pontapés. Joga não a toalha,
porque ainda tem muita coisa boa para a gente viver ainda nesse ano. E não viver apenas, mas viver na presença dEle. Se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Bill Johnson diz. E não é pouca não, a história não, é uma história grande. Mas outra coisa que eu lembro bem: mantenha o seu coração em obediência. Não é apenas esperar, é obedecer. E eu me recordo, você está me escutando direitinho, não está? Então sim. E eu me recordo bem que eu fiz uma viagem de férias, bem despretensioso, assim, do que Deus iria falar ao meu coração. E foi num de repente. Recebemos um convite de um dos nossos amigos, fomos para Maceió. Chegou lá, nós fomos a uma igreja à noite. E eu nunca me esqueci. Esse texto bradava no meu coração de uma maneira maravilhosa. Eu nunca tinha ministrado sobre ele, sobre Abraão. Naquela noite eu nem pregava, mas naquela noite, aquele homem que estava pregando veio ao meu encontro e disse: ei, há uma palavra que arde em seu coração. E essa palavra é: eu vou te levar para um lugar que você nem conhece, nem sabe aonde é, mas você será abençoado. Se cumpriu? Ainda não. Tem 14 anos que eu espero, mas essa palavra sempre arde ao meu coração. Por que eu trouxe essa noite? Porque tem apenas um dia que Deus te prometeu e tu já está jogando a toalha para cima porque não quer esperar. Tem um mês que a promessa foi feita e tu já quer jogar a toalha porque não aguenta esperar. Tem um ano que Deus falou a teu respeito que Ele iria fazer e tu já queres jogar a toalha porque não aguenta esperar. Meu irmão, seja obediente na espera, porque há um texto que nós iremos ler que se você obedecer, o melhor dessa terra você irá comer. Você será abençoado na cidade, no campo, no centro, aonde você estiver. Ele não colocará você como caldo, mas Ele colocará você como cabeça. E mesmo que pessoas levantem contra você, eles virão por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Porque sabe por quê? Porque você está obedecendo os mandamentos dEle. Olha, o texto vai dizer: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos que eu falei aqui. E o melhor é que você não precisará fazer um caminho. No próprio caminho que Deus determinou para você, as bênçãos correrão atrás. As bênçãos te alcançarão. As bênçãos chegarão até a tua casa. Não podemos obedecer a Deus por um tempo. Precisa ser todo o tempo. E John Stott vai dizer: obedecer é uma resposta visível de uma fé invisível. Obedecer é mesmo que eu não veja a promessa se cumprindo, mas eu continuo acreditando que Ele é soberano para fazer, para cumprir. Obedecer é mesmo que eu não veja os degraus eu conseguindo subir, mas o meu espírito já está me fazendo subir, porque eu estou crendo na promessa que Ele fez. Obedecer é mesmo que as portas ainda não se abriram, mas a minha fé faz ver não só portas, mas portões abertos. Obedecer é mesmo não ver um caminho sendo preparado, mas eu já estou dando passos, porque o caminho já existe dentro de mim através da fé. Isso é que é obedecer. E por fim, permaneça na presença de Deus. A espera para as promessas acontecer, obedeça, mas permaneça na presença dEle. O texto de João vai dizer o seguinte, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos. Vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Se você permanecer em Deus,
mesmo no tempo da espera, haverá coisas maravilhosas. Porque uma das coisas que Deus ministrou muito ao meu coração, por mais que o som esteja um pouquinho assim, isso não me aflige não. Porque quando Deus fala ao meu coração, pode até parar o som, eu vou continuar falando. Uma das coisas que Ele ministrava e acordava várias vezes na noite, quando eu nem sabia que estaria aqui para ministrar, é que no seu tempo de espera, Bruno, eu estou gerando vida para as pessoas que estão lhe escutando. No tempo de espera que você acha que está demorando tanto a acontecer o que você quer, eu estou fazendo tantas coisas maravilhosas através da sua vida, que é motivo de você dizer: obrigado, meu Deus, porque eu estou aprendendo contigo a permanecer na tua presença. Ei, meu amado, no tempo de espera é para você permanecer na presença dEle. Sabe que é no tempo de espera que os nossos frutos afloram? É no tempo de espera que nós damos motivo para as pessoas dizerem: eu quero entender e quero servir a esse rei que ele serve. E esse rei se chama Iavé, aquele que é e que ninguém pode fazer ele voltar atrás. Precisamos acampar debaixo de uma palavra. É o que eu gosto. Quando Deus fala, eu agarro. Quando Deus fala, eu anoto. Quando Deus fala, eu risco a Bíblia e coloco a data. Porque eu preciso acampar. Porque quando alguma coisa vier contra aquilo que Ele me disse, eu tenho certeza daquilo que Ele falou naquele dia que está cravado no meu coração. Então acampa essa palavra em teu coração, porque haverá sim uma porção dos céus em 2026 e algo extraordinário acontecerá em nossas vidas. Há uma entrega que não se explica. É quando o coração se rende e diz: tá bom, Deus, faz do teu jeito. E Ele faz de um jeito melhor, inteiro e surpreendente. Eu queria que você se colocasse de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé, porque eu vou ler mais uma vez. Há uma entrega que não se explica. É quando o coração se rende e diz: tá bom, Deus, faz do teu jeito. E Ele faz de um jeito melhor, inteiro e surpreendente. Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Meu irmão, nessa noite, Deus quer te dar vida. E eu nem terminei ainda a frase que eu tenho para terminar. Ele quer te dar vida, 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 vida. Sabe o que Ele ministrava quando eu acordava às madrugadas? Eu vou ressuscitar vidas. Eu vou ressuscitar sonhos nessa noite. Sabe o que Ele me dizia? Enquanto você está na espera, eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida. E nessa noite, o Rei dos Reis já está te convidando ao altar dele. Não é daqui a pouco não, é agora. Agora. Eu queria que você que não é da igreja começasse a interceder. Porque nesse momento, o Rei dos Reis já está abrindo as portas e dizendo: é hoje, é agora. O meu